A UESC e o curso de Direito apresentam Caso Garibaldi versus Brasil. Apresentação: William Gama Santos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. No dia de hoje nós vamos estudar o trabalho sobre o caso Garibaldi versus Brasil. Vamos analisar a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre esse caso, que foi uma verdadeira barbaridade que aconteceu aqui em nosso país. Vamos falar sobre parte do caso, descrição do contexto, duração da condenação, resolução da Corte, cumprimentos da sentença e análise do caso. Esse caso foi o quarto caso contra o Brasil na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que aconteceu em 2009, a sentença. A vítima foi o seu Sétimo Garibaldi e familiares. A família de Sétimo Garibaldi, sua esposa, filhos e parentes também figurou como parte interessada no processo. Eles buscavam verdade, justiça e reparação pelos anos de dor e silêncio que se seguiram após sua morte. Do outro lado estava o Estado brasileiro, representado pela República Federativa do Brasil, atuando como parte demandada. O Brasil foi acusado de violar direitos fundamentais previstos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, especialmente o direito à vida, as garantias judiciais e a proteção judicial. A denúncia afirmava que o Estado falhou em investigar, processar e punir os responsáveis pelo assassinato, perpetuando um ciclo de impunidade e medo no campo. A causa julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica, foi essa corte que, após analisar as provas e ouvir os argumentos das partes, proferiu a sentença em 23 de setembro de 2009, responsabilizando o Brasil pelas violações cometidas. A família Garibaldi contou com o apoio jurídico do Centro pela Justiça e o Direito Internacional e da Comissão Pastoral da Terra, CPT, duas organizações de defesa dos direitos humanos que acompanharam o caso desde o início. O processo uniu a dor da família, o compromisso de instituições de direitos humanos e a responsabilidade internacional do Estado brasileiro, um caso que ultrapassou fronteiras e se tornou um marco na luta por justiça no campo e pela defesa dos direitos humanos no Brasil. O inquérito policial foi instaurado no mesmo dia. Em 9 de dezembro, o delegado da polícia e a promotora responsável pelo caso solicitaram a prisão temporária do fazendeiro acusado de mandar matar todas essas pessoas, principalmente o senhor Garibaldi. Segundo testemunhas e a realização de outras diligências, o pedido de prisão foi negado em 14 de dezembro pela juíza Elizabeth Carter, titular da Vara de Loanda. Em 20 de janeiro de 1999, o delegado responsável solicitou prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito, que foi concedido. Nos meses seguintes, o Ministério Público cobrou reiteradamente a realização de diligências solicitadas pela promotora em 9 de dezembro do ano anterior. Depois de novas prorrogações de prazo e diligências não cumpridas, inclusive por causa do desaparecimento da arma da delegacia, em 12 de maio de 2004, o promotor de justiça responsável solicitou o arquivamento do inquérito. Veja que situação. Em seu parecer, relatou a impossibilidade de determinar a autoria do crime, entre outras alegações. Poucos dias depois, a juíza Carter acolheu o parecer, determinando o arquivamento do caso. Após alguns meses, em setembro, a viúva de Sétimo Garibaldi, Iracema Garibaldi, impetrou um mandato de segurança, solicitando o desarquivamento que foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Após o assassinato de Sétimo Garibaldi em 1998, as investigações conduzidas pelas autoridades brasileiras foram marcadas por falhas, omissões e indiferença. Desde o início ficou claro que não havia interesse real em encontrar os responsáveis. Os depoimentos das testemunhas foram colhidos de forma incompleta. Nenhum suspeito foi preso e a arma do crime desapareceu misteriosamente dos autos do processo. A arma de fogo, peça fundamental para identificar o autor do disparo, nunca foi periciada, simplesmente sumiu, impossibilitando qualquer prova material que pudesse sustentar uma acusação. Esse desaparecimento simbolizou o descaso e a falta de seriedade com que a morte de um trabalhador rural foi tratada em nosso país.
Com o passar dos anos, o caso foi sendo deixado de lado. Os inquéritos se arrastavam entre arquivamentos e reaberturas formais, mas sem avanços concretos. A Justiça Estadual do Paraná, responsável pela investigação, arquivou o caso sob o argumento de falta de provas, mesmo diante de relatos de testemunhas que apontavam para a participação de pistoleiros contratados por fazendeiros locais. Nenhuma autoridade policial ou judicial foi responsabilizada pelas falhas. A impunidade se consolidou como uma segunda sentença, a condenação do esquecimento. Essa falta de recursos levou a família Garibaldi, com apoio da Comissão Pastoral da Terra, CPT, e do Centro pela Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, a denunciar o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A alegação era clara: o Estado brasileiro violou o direito à vida, as garantias judiciais e a proteção judicial, por não investigar nem punir os responsáveis. Em 2009, a Corte Interamericana de Direitos Humanos confirmou essa violação e condenou o Brasil, determinando que o Estado reabrisse a investigação, indenizasse a família e tornasse pública a sentença internacional. Caso Sétimo Garibaldi versus Brasil, a condenação não foi contra uma pessoa física, mas contra o Estado brasileiro. Portanto, não há duração de pena, como acontece em condenações criminais. O que houve foi uma condenação internacional, imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2007, obrigando o Brasil a cumprir uma série de medidas reparatórias. Essas medidas incluíam reconhecer publicamente sua responsabilidade pelo crime e pela impunidade, investigar e reabrir o caso, buscando responsabilizar os autores, adotar medidas para evitar novas violações contra trabalhadores rurais e indenizar os familiares de Sétimo Garibaldi. A duração da condenação não tem prazo fixo para terminar. O Brasil permanece condenado até cumprir integralmente todas as determinações da Corte, ou seja, a condenação é permanente, enquanto o Estado não cumprir totalmente as medidas exigidas. O que já foi cumprido na decisão do caso Sétimo Garibaldi. O Estado brasileiro divulgou a sentença da Corte nacionalmente, anunciou a decisão no Diário Oficial da União em 10 de fevereiro de 2010 e também fez publicações nos jornais e em sítios oficiais. O valor da indenização determinado foi pago, cerca de $178 mil na época. Foi reaberto o inquérito policial no Paraná, sob o número 179/98, em 20 de abril de 2009, com nova atuação do Ministério Público Estadual do Paraná. O que ainda não foi cumprido ou está em impasse. Embora o inquérito tenha sido reaberto, ninguém foi responsabilizado criminalmente pela morte do senhor Sétimo Garibaldi. O arquivamento da ação penal contra o fazendeiro acusado, Morival Favoreto, foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 2012, sob o argumento de falta de provas substancialmente novas. A supervisão da Corte continua em aberto. Relatórios de acompanhamento foram publicados no ano de 2011 e 2012, mas não há evidência pública de que todas as obrigações tenham sido plenamente implementadas. O caso Garibaldi continua em aberto. Até os dias atuais, ninguém foi responsabilizado pelo assassinato de mais um trabalhador rural em nosso país. E para finalizar, eu separei aqui um resumo da minha opinião sobre esse caso. O caso Garibaldi é mais do que um processo judicial, é um espelho das desigualdades históricas do Brasil. Mostra que o sistema de justiça, quando omisso e ineficaz, legitima a violência e o racismo estrutural, que é o que vemos hoje em muitos outros casos. A condenação internacional foi um passo importante, mas a verdadeira reparação só virá com mudanças institucionais profundas e respeito efetivo
aos direitos à vida e ao trabalhador sem terra. Aqui eu concluo esse trabalho, agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Agradecimento à Universidade Estadual de Santa Cruz.